Dos 3 magos que nos são apresentados, apenas um gosta de ter residência fixa, o Saruman. O Gandalf é chamado de o Peregrino Cinzento, pois ele fica viajando por toda a Terra-média. Já o Radagast, ele é um ermitão que prefere ficar vivendo das coisas que a natureza dá. E foi se passando por amiguinho dos homens e usando sua voz bonita que o Saruman conseguiu as chaves da torre própria. No caso, a Orthanc, a torre de Isengard. Essa torre havia sido conquistada pelos Terrapardenses que por anos batalharam contra Rohan, mas quando o rei Frealaf finalmente retoma Edoras e os homens de Dunland que estavam em Isengard morrem de fome devido ao longo inverno, o Mago Branco aparece e se oferece para tomar conta da torre e proteger as fronteiras. A oferta é aceita de bom grado tanto pelo Frealaf quanto pelo regente de Gondor, nessa época, o Beren. Com isso, os homens de Rohan não precisariam mais se preocupar com invasores daquele lado e concentraram todas as suas defesas nas fronteiras do oeste. Como aliado-chave, em tese, ele ajudaria a manter seguro aquele território, já que a torre ela era, além de bem situada, impenetrável. Mas agora um mini flashback. Quando a ilha de Númenor afundou, os homens que navegaram para a Terra-média construíram suas novas moradas em grandes cidades do norte, como Arnor e Gondor, e alguns outros poucos em assentamentos menores, como Isengard. A torre Orthanc ficava na fronteira de Gondor e protegia uma entrada importante do reino. Era um lugar tão importante que sempre era designado um guardião da torre para vigiar os colonos e as movimentações nas fronteiras. Fazendas foram construídas ali e por um bom tempo as famílias prosperaram. Mas ocorreu na Terra-média uma peste que dizimou grande parte da população, e foi o início do fim de Isengard, pois os sobreviventes foram buscar refúgio em Minas Tirith. Com isso o tempo foi passando e essa fortaleza se tornou uma relíquia esquecida de Gondor. O tempo passou e eu sofri calado. Já perto dos eventos de O Senhor dos Anéis, Isengard era apenas um lar para homens que gostavam de invadir e roubar o reino vizinho, Rohan. As guerras dos Hoarding duraram anos até que finalmente os bandidos perderam e o lugar acabou ficando vazio. E aí que entrou um mago gente boa dizendo: "Deixa que eu cuido." Afinal de contas ele era um velhinho gente boa, liderava um conselho de sábios, e como ninguém desconfia de velho branco com posses, deu no que deu. Mas qual o real motivo dele querer o domínio desse lugar? Primeiro, que era uma torre impenetrável. Nenhum armamento ou magia foi capaz de danificar as estruturas. E por ter certa idade, o Saruman era um dos únicos que lembrava que lá estava uma das pedras videntes dos Númenóreanos. Aliás, o mau uso desse Palantir foi um dos motivos de sua corrupção, e porque ficava na entrada principal de Eriador. Era aconchegante, perto de Rohan, Lothlórien, Gondor. Ter um aliado nessa torre era um bom plano, porque a localização era estrategicamente perfeita. Por isso ele desejava ficar por ali. A princípio o lugar ficou conhecido como o Vale dos Magos, mas aos poucos foi virando uma terra industrial de fabricar orcs e espalhar a escuridão. Lá ele capturou Gandalf, atacou o Abismo de Helm e bloqueou as estradas para Gondor. Pode ser que no início ele até tivesse boas intenções, mas como ele sempre foi orgulhoso e almejou poder, facilmente foi se deixando dominar pela ganância e se perdeu no personagem. Obrigado por assistir e vou deixar aqui 2 vídeos como sugestão. Um sobre o Saruman sempre ter sido um duas caras, que nem aquela tua amiga de Gêmeos, e outro sobre a queda de Númenor, quando a Terra-média era plana e os Palantir eram usados para bons propósitos. Até mais.